Fala galera de casa, estamos de volta aqui com o Podcast, o podcast oficial do Kartismo Nacional, um oferecimento Banco BRB e MG Tires. E o nosso convidado de hoje é um cara que eu conheço aí já há muito tempo aqui do kart, mas está nos bastidores e de uma forma bem diferente, né? Uma forma bem difícil, que é de um trabalho árduo, e a gente vai contar essa história dele hoje, como ele surgiu aqui, né, no kartismo, como apareceu, e como se estabelece hoje, né, que a marca dele hoje está nos campeonatos grandes e nacionais. É o Pier. Seu sobrenome, Pier, é o quê? Pier Paulo Bey. Pier Paulo Bey, porque a gente sempre fala Pier Bey, É Pier sempre Bey. Pier Bey, exato. Cara, seja bem-vindo aí. Ô Pier, como é que você descobriu o mundo do kartismo? Você lembra detalhes disso ou não? Me conta aí. Bom, vamos lá. Eu fui piloto há muito tempo atrás, Isso, apesar de ter começado tarde, na época de 95, 96. Ah, já eu andava. Então, era uma coisa que já tinha uma paixão Era pela... Sênior. Eu conheci Sênior B. Uhum. Foi na época que inaugurou um pouco o cartódromo da Granja Viana, foi bem naquela época, um pouquinho antes, quando eu comecei andando em Itu. Tinha uma febre, porque a gente tinha um Ayrton, tinha toda aquela coisa, né, que era, acho que todo mundo era apaixonado por automobilismo naquela época ali, não tinha como. E logo em seguida inaugurou o cartódromo da Granja, se não me engano, 96, 97. E foi quando, vamos dizer, o bichinho do kart pegou na gente, né, não tem jeito, quem vai não volta mais. E aí você correu quantos anos lá? Eu corri até 2000, pois eu casei e aí, vamos dizer, a situação tinha que pôr ordem na casa primeiro. Sim. E aí você se afastou? Me afastei. Ficou quantos anos afastado? Fiquei 2000, eu acho que eu fiquei até 2006, 2008, vamos dizer, afastado em 2006, porque eu fui morar na Itália com a família, meus filhos, minha esposa. E em 2007, na Itália, que eu voltei. Você morou onde lá? A gente é da Toscana, perto de Lucca, chama Camaiore a cidade. Tá? Cidadezinha entre 8 km do mar, 8 km de Lucca, um lugarzinho bem tranquilo. E o que aconteceu? Aqui estava faltando um pouco de peça no mercado da categoria Shifter. Em 2008? 2007, 2008. E me procuraram, como você está aí? Você não consegue peça? A gente vai ver. E eu comecei a ir atrás de peça para o pessoal me ligava, via o que queria, eles iam para a Itália, passava ali na nossa região, porque normalmente o cara vai em Lucca, vai em Firenze, Florença, né, vai nessa região, a gente se encontrava, entregava as peças, me pagavam e vinha embora com as peças para eles, os pilotos procuravam essas coisas. E nesse meio caminho, vamos dizer, eu acabei fazendo contato com a fábrica, com a TM, foi quando eu comecei, eu trabalho com a TM na realidade desde 2006, oficialmente com eles. Aí começou a fazer contato com a fábrica e morou mais quantos anos lá? Ficou mais quantos anos ainda nessa de... Eu voltei final de 2008. Final de 2008 foi quando eu voltei. Eu cheguei aqui 15 de dezembro, vim passar o Natal com meus pais. Ah, não voltou pensando que ia ficar mexendo com kart, voltou por voltar mesmo. Não, vamos dizer, a gente voltou por voltar, a nossa família tem outras coisas, né? Então vim, meu pai já tinha uma certa idade, estava numa situação, vamos dizer, vamos ver, vamos cuidar das coisas. Mas continuou mexendo, vamos dizer, eu ainda não tinha oficialmente a empresa aberta, eu abri a empresa em 2009, e a partir daí a gente começou a trazer material e a gente era bem focado no Shifter, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, o da empresa sempre foi a linha TM Shifter, até porque era o que a gente tinha no mercado brasileiro da marca TM. Ah, que bacana. Aí você começou a trazer os motores do Shifter e tal, representar, o Shifter começou a pegar... O Shifter já tinha crescido bastante, porque em 97 começou o Shifter na Granja com cassete, foi o primeiro motor, né? Tinha até Shifter Júnior, né? Lembra a categoria? Tinha, montaram, fizeram um monte de coisa. E aí em 2006 era a época do K9C. Já tinha tido, nessa época quem trazia o TM era a Bírio, né? Mas eles já não estavam quase trazendo muita coisa, estavam mais focados em chassis, essas coisas. E era o seu Luiz e... Tava o Marcelo. O seu Luiz já tinha, acho que, saído da Bírio, já estava tudo na mão do Marcelo, e a gente trazia as peças. Começou a trazer peça, motor, em 2009 que eu disse abrir a empresa, e começamos oficialmente a TM, com o nome de Kartbox, representante oficial TM no Brasil. Na época era TM Racing, hoje chama TM Kart, né? Sim. E aí logo depois, você teve um negócio com o Jimenez, o Sérgio... Em final de 2012, o Sérgio me procurou, né? Ele queria trazer um motor,
queria entrar no negócio do kart e ter um motor, representar um motor. Aí ele me procurou e falou assim, olha, você eu vejo que trabalha direito, está fazendo as coisas, vamos ver, vamos fazer alguma coisa junto. E aí a gente começou a ver, a gente foi pesquisar que motores trazia, fomos na fábrica da TM, pedimos para fazer um protótipo de um motor que era com as regras nossas, CBA aqui, mas eu tive a ideia, falei, Sérgio, eu tenho outra marca, porque a gente não sabe se a TM queria fazer alguma coisa nesse sentido, que eu acho que já teve um grande mercado no Brasil, teve um grande sucesso, que eu acho que aí você já conhece bastante, sim, que é o Ital System, né? Sim. Foi muita corrida aí na época. Que era um motorzinho da minha época muito forte. Sim, inclusive quando o Sérgio era júnior menor, eu já era graduado e, a gente via o Giancarlo e o pai dele, né? E o negócio era excelente, né? Era um motorzinho que andava bem, quebrava bastante na época, né? Ele era um motorzinho que surpreendia todo mundo. Aí quando eu falei para ele, a gente fala com a TM, mas vamos falar, a Ital System quem faz é o Achille Parilla, né? Vamos falar com aquele. E o Tchê, na época, o velho Tchê, que tinha muito contato com o Achille, com o Enzo, com a DAP, porque era da época do Senna, eles são muito amigos, ele pegou, ligou, falou, tem uma pessoa minha de confiança que quer ir lá conversar com vocês para ver a possibilidade. Aí a gente foi os dois para lá. Ele mediou isso daí. Ele pegou, foi ele que na realidade pôs a gente lá, conheci o Achille nessa época, conversamos com ele, porque não sei se vocês conhecem um pouco a história da DAP, né? Na realidade eles eram donos da IAM, eles eram donos da Parilla, eles são os Parillas na realidade. Eles venderam a Parilla, vamos dizer, teve uma época virou IAME, que entrou um sócio americano, se procurar na internet tem a história, e depois eles venderam, o americano saiu, os Parillas saíram e eles fundaram a DAP, que é De Angelo e Achille Parilla, que quer dizer. E eles tinham motor e chassis. Logo em seguida, eles dividiram um pouco a DAP ficou com a parte de chassis e o Achille criou a Ital System, né, desde a época do Giancarlo, quer dizer, então na realidade é um motor DAP, né, coisa assim. A gente foi conversar com ele tinha um motor, vamos dizer, mais com as características do Ital System, apesar de já refrigerado a água, mas naquela configuração pino de 18, biela de 100, aquelas coisas que a gente já estava acostumado no motor a ar. Eu falei, olha, a regra no Brasil tem que ser pino de 20, biela de 102, é o que a CBA pediu. E aí a gente desenvolveu em cima do motor dele 125 antigo, o nosso motor que veio para cá. Né, a ITM tentou desenvolver alguma coisa, eles tinham um motor na época K10, K11, que era um 100zinho deles, mas depois eles falaram, para nós a gente está com muito trabalho, não dá para a gente desenvolver isso para o mercado brasileiro. Então naquele primeiro momento eles saíram, falaram, não dá para a gente fazer. Então a gente acabou optando só, porque a gente ia trazer as duas marcas, optando só por Ital System. E que, assim, né, o Achille é uma pessoa no meio do kart na Europa muito conhecido, né, então eu me lembro que ele estava afastado em certo ponto, ele trabalhava só na empresa dele, porque ele é dono de uma empresa que se chama Pavimac, que chama, que na realidade eles que faziam as coisas da Freeline, Pabirion na época, os motores da EasyKart eram feitos lá, o BRB, eu não sei se você lembra, que teve uma que o Petricione chegou a trazer, que era a Birion Motor Boscolo, que na realidade era feita nessa fábrica deles em Pavia, né? Então a gente trabalhou bastante tempo, fomos num ano aí 13 vezes para poder testar motor, trabalhar com motor. Me lembro uma vez que a gente chegou do aeroporto, o Achille combinou com a gente, não, eu estou na pista de Sete Laghi, que é ali perto de Pavia, Milão, e a gente saiu do avião, pegou o carro, fomos direto para a pista, o Sérgio já foi andar, passamos as coisas, entendeu? Aí de noite ele desenvolvia, modificava para o dia seguinte, ia com outro cilindro, trabalhamos bastante, foi uma coisa bem interessante. Bacana, fora a experiência, né, com o Sérgio também, né? Não, fora a experiência, exatamente. Teve vários fatos, assim, muito engraçados no meio, entendeu? Com o Achille, com o Sérgio. Lembra algum para contar aí, não? Putz, cara, teve um que uma vez a gente foi testar um motor, foi muito engraçado. O Achille, apesar da fábrica ser em Pavia, ele mora perto de Ravenna, Milano Marítima, se não me engano, chama Cervia Milano, Cervia Marítima. E ele tem um outro galpão lá, com umas coisas dele, ele é meio pardal, sabe? Você vai lá no galpão dele, você fica, a gente que gosta de motor,
tem as coisas que ele inventa, as coisas que ele faz, a gente fica louco lá, porque a gente gosta de ver, né? E ele pegou, falou assim, ó, foi logo depois que a gente até chegou do aeroporto e fomos direto para a pista. Depois a gente foi para lá, ele falou, ó, eu vou modificar as coisas, daqui 2 dias vocês vão para Sérvia, que a gente vai andar numa pista que chama Happy Valley, que é uma pistinha praticamente que só ele anda ali. E ele pegou e falou assim, eu vou levar um pilotinho meu, que o nome do cara era Mark, e a gente apelidou de Mark Martin, que era o cara da MotoGP, que andava muito, a gente fez uma coligação. E o cara emprestou o chassi pra gente andar. E eu me lembro até, a gente parou, montamos o kart, colocou o motor, e o cara era o piloto do Achille, e ele não lembrava do Jimenez. Num primeiro momento ele não lembrava, né? E aí o cara falou assim, pô, mas não era eu que ia testar o motor? E o Achille falou assim, não, deixa, eles que estão, o motor é para eles, né, como eu disse, eles estão pagando, então deixa eles testarem. Sim. E o Sérgio entrou no equipamento do cara, saiu a primeira vez, não conhecia a pista, não conhecia nada, deu umas voltas, né, acertou a carburação, parou. Aí foi o Mark andar. Aí o Mark andou, foi lá, colocou 2 décimos no Jimenez, 3 décimos. Aí o Jimenez saiu outra vez, e já fez o mesmo tempo do cara. Então, quer dizer, no equipamento do cara, na pista do cara, já fez o mesmo tempo. Daqui a pouco o cara sai de novo, vai lá, anda, Sérgio sai a 3ª vez, já gira mais rápido que o cara. Aí o cara perguntando pro Sérgio, né, não, mas como você faz aquele trecho, que o cara viu o trecho que o Sérgio era mais rápido, né, como você faz aquele trecho, tudo? Aí o Sérgio pegou, começou a explicar, né, o Sérgio não fala italiano na época, não falava nada, mas entre o espanhol e o português foi lá explicando, né? Aí depois a gente estava voltando pro box, nossa, andando a pé, tava o Achille e o Mark na frente, eu e o Sérgio mais atrás andando, e eu falei, mas você explicou? E o Sérgio, eu não, vou explicar para ele que ele que se vira, ele não era melhor que eu. Então foi aquelas coisas bem ao contrário, né? Bem de piloto. Né? Não, bem de piloto. Eu falei, Sérgio, ele está ajudando a gente a desenvolver o produto, né? Ele não quer nem saber. Ele falou, então foi uma coisa que ficou muito engraçado para mim, porque piloto é piloto, né? O cara não passa, mesmo não tem essa, né? Aí teve outras histórias que eles contavam na época do Senna, quando foi pra lá, porque... Né? Eles foram, e assim... O Senna trouxe o kart pra correr aqui no Brasil, né? Trouxe, o Senna andava de DAP aqui uma época, tudo. E o engraçado é que a gente ia muitas vezes jantar, lá em Sérvia, ia com aquele, e um outro senhor que era muito amigo do Achille, que era o cronometrista do Senna, quando ele ia pra Itália ali, né, que ficava ali. E aí eles contavam história, a gente ficava até tarde no restaurante jantando, tomando vinho, conversando, e eles contando as histórias, e coisas assim, muitas coisas engraçadas. É que agora foge a mente, mas tinha muita coisa, cara. Bacana. E aí, quando que você já tinha, vamos dizer assim, já tinha largado mão desse projeto do Ital System, né? E continuou com o Shifter. Quando pintou de novo a possibilidade, você fala, não, peraí, vamos de novo voltar para o 125, que são os TMs. O projeto Ital System a gente nunca largou mão, tá? A gente, vamos dizer, aqui não foi bem aceito, mas a gente partiu para alocação de equipamentos. Uma outra vertente, né? Explica um pouco disso aí. Vamos lá, a gente nós trouxemos na época 200 motores. Sim, e aí havia uma modificação que era em cima de homologação, houve algumas coisas que na realidade... mal interpretadas, não sei, não adianta dizer nomes por parte de quem, se foi CBA, se foi o fabricante, mas mal interpretado. Vem ao caso agora. Exatamente, já é passado. E aí você já estava com todos os motores aqui? Estava com todos os motores aqui, tem 200 motores aqui. Preciso dar um... A gente acabou vendendo aí em torno de uns 80 motores, 90 motores, mas tinha uns 110, o que você vai fazer? Sim. E a gente falou assim, não vai vender, vamos ficar com isso. E começamos a partir para a parte de locação de equipamento para corridas. Então a gente começou fazendo muito Ceará, a gente fazia o estadual do Ceará. Lembro disso. Eles compraram a ideia, depois fizemos o Rio de Janeiro, aí fizemos algumas coisas. Lá em Guapimirim? Não, no primeiro momento era Volta Redonda. A pista ainda estava funcionando com 2 tempos, então eles tinham trocado de fornecedor, a gente começou devagar. Eu vi Volta Redonda. O Guapi tem muito mosquito lá, cara. Pernilongo lá, meu. Tem. Chega às 5 horas da tarde, o negócio... Não, fora o calor de Guapi, né? Não, ali é... Parece Ilhabela, né? O calor parece que você tá num buraco, né, meu? Quente, abafado. Não, aquilo é fora do normal. Volta Redonda é uma delícia. Volta Redonda já é um negócio mais... E Guapi você tá... afastado meio de tudo, a cidade é linda, gostosa. Não, lá em cima é Petrópolis, né? Você tem o caminho maravilhoso, mas você está afastado, mas a gente fez até o começo desse ano, Guapi, depois voltando assim,
Assim, a vantagem do Ital System, ele é um motor muito bem construído nesse sentido, tá? Ele é um motor que dura muito mais. Eu não vou dizer em performance. Você andou de Ital, você sabe, acho que tanto quanto eu, tem uma pequena diferença, mas o custo-benefício, principalmente para locação, é muito bom. O motor dura muito, não quebra. Ele vibra muito menos, isso é uma coisa até assim, é um dos motivos que a Ital System parou de fabricar motores homologados na Europa, porque veio a regra do contrapeso. E o Akira é contra o contrapeso, porque ele falou assim, cara, eu cheguei num conjunto que não precisa disso. Eu diminui muito a vibração e não quebra chassi, não quebra motor. Se os outros não conseguem, não é um problema meu, mas se eu tiver que ter contrapeso, eu tô fora. E tem um outro lado, que inclusive é o lado da TM, tá, entre os outros fabricantes atuais, que são a favores do contrapeso. O que significa TM? TM tem duas histórias. A primeira que quer dizer Telaio e Motori, porque a TM era uma empresa que um dos donos, né, um dos fundadores andava de moto, e o Motori era o Fling, que custa a família Fling, que o Cláudio andava de kart, então ele preparava o motor dele e do amigo dele de moto. Que legal. Entendeu? Então tem essa história, mas tem uma outra história também que fala que é os sobrenomes das famílias que tinham na época, mas a que mais divulgada, inclusive no site da TM há um tempo atrás, era isso. E hoje mudou para TM Kart e foram duas empresas distintas, virou TM Kart e TM Motos. Eles têm um TM Race, os dois usam em conjunto. É massa, eu vejo as motos com motor TM Kart. E agora chama TM Moto também e TM Kart. Foi criada duas divisões. Não tem nada a ver, mas como fosse uma família cuidou de uma coisa e a outra cuidou da outra. E não tem nada a ver com a TM também, né? Não, na época a TM Motos foi muito forte, mas a fábrica da TM, comparado com fábricas de motos, a gente fala assim, uma Honda, uma KTM, uma coisinha muito pequena, uma produção principalmente artesanal. Assim. E eles foram campeão do mundo de motard, né? Várias vezes. E a KTM ajudava muito neles na logística. A TM começou a fazer motor, no primeiro momento eles faziam motor da GasGas para a Espanha, depois que a GasGas veio a desenvolver o motor deles, né? Mas eles foram campeão de motard e com isso tinha uma ajuda da KTM, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver um motor, nenhum, eles não se falam nesse sentido. Aí eles dão continuidade no projeto da moto, dos motores de moto. Na realidade, hoje a TM Moto, eles têm o departamento de desenvolvimento deles. Antes era junto feito, a TM Race fazia a parte de kart. E a TM Motos tem o chassi da moto? Tem. Eles têm a parte deles. É completo, né? Completo. Telaio e Motori. Telaio e Motori, exatamente. Bacana. Cara, se você tivesse uma outra oportunidade para vivenciar isso daqui, né? Eu sei que sua família tem um outro ramo de atividade e tal. Por que você talvez escolheria isso aqui ou não, né? Vivenciar isso que você vive aqui no kart. Aqui, né? Eu acho porque que é árduo, né? Eu fui ali te buscar na barraca agora, o cara tá com a mão suja, tá trabalhando, tá ali, durante a semana eu fui ali, o Fernandinho tava vendo um lance, porque tem você traz um negócio lá de fora, chega aqui, nossa, o combustível é diferente, tem N fatores que mudam, aí eu tava vendo ele furar as palhetas ali, ajeitando, sabe, você vai corrigindo, uma coisa você consegue adaptar, outras você vai corrigindo, outras você vai aprendendo, que, pô, isso aqui eu preciso fazer tal jeito para funcionar. Então, assim, é sacrificante, você deve sair daqui 11 horas, 10 horas da noite, tem dia, cansado, mas por que de manhã você acorda e tem o mesmo tesão de vir para cá e... eu acho que é uma paixão, né? Na verdade, eu acho que vale a pena, eu gosto do ambiente, de estar aqui, da competição, e de você estar podendo organizar e fazer uma coisa bacana e mudar um pouco a história do nosso kartismo, que sempre ficou em cima praticamente no kart monomarca de uma única marca, entendeu? Então acho que é isso que desde 2012, 2013, quando a gente começou com o Ital System, também essa era a ideia de ter marcas. E da CBA é uma gestão, nessa gestão que começou isso, né, Pierre? Já, de abrir mais assim, já tem, eu acho que a nova gestão, vamos dizer que já tem 3, 4 anos ali, ela abriu muitas portas, entendeu que o monopólio não é o bom para nada, não é saudável, principalmente entendeu? De valor aquisitivo, de material fornecido, porque eu falo porque eu tenho uma empresa que fornece equipamento, então assim, você tem um concorrente, é muito legal, porque você tem uma referência para ver para onde você vai. Se o cara é melhor, você tem que melhorar, ou se o seu é melhor, você tem que continuar bem ali para, né? Eu sempre, meus concorrentes, você sabe que existe um concorrente muito forte, tanto como prestador de serviço na locação de equipamentos e como distribuidor de uma marca de motor.
Então eu sempre... Os dois são top, né? Os dois não tem o que falar, eles são, assim, é o que eu me espelho, porque eu vejo tudo muito organizado, tudo muito bem feito, né? Eu não tenho o que falar, pelo contrário, eu me espelhei muito, somente na parte de locação, e na parte de motores, ter também uma estrutura organizacional, não deixar faltar peça, ter a seriedade que eles têm, entendeu? Porque meus concorrentes são muito sérios, entendeu? A verdade é essa, não tenho o que falar deles nesse sentido. Existe a concorrência, mas é uma coisa que eu me miro neles como exemplo. Bacana, bacana. Cara, queria agradecer a sua presença aqui, falei pra você que não doía, pra você vir aqui, bater um papo, é legal, te parabenizar, que você tá ali na batalha, eu sei o quanto é difícil a gente colocar um equipamento e fornecer, e é o que você falou, e dar essa, ter, né, passar essa credibilidade, porque a credibilidade, na verdade, você constrói ela, né? Sim. É difícil, né? Não adianta você dar boca para fora falar que seu equipamento é bom, se na pista ali o negócio não é legal. Então, você foi construindo isso ao longo dos anos e não desistiu. E não é só mais difícil. O equipamento é bom, né? É assim, tem muita gente que veio, porque acha assim, os valores são caros, né? Se a gente pega ver um motor, uma peça, é caro. Então tem gente de fora que entra e fala, tá ganhando muito. Isso é a primeira coisa que a pessoa vê, né? Que a grama do vizinho é mais verde. Exato, né? E não é bem assim, porque os produtos são caros, existe muito imposto por trás, é caro porque na realidade a quantidade, a gente não tem volume na produção, as fábricas não têm volume, mas o desenvolvimento é sempre, diários. Então existe um custo. Fora que a gente tem muito imposto. Muito. Infelizmente não temos incentivo algum, né? Não. No esporte, e assim, e não vai longe, e não fica só no nosso esporte, né? Eu vou dar um exemplo bobo, mas eu lembro quando o Brasil sediou Olimpíadas e outro esporte, né? Que foi a Copa do Mundo, não é o caso, mas a Olimpíadas, e você não vê, igual em outros países, que o número de medalhistas daquele país, quando é sede, aumenta significativamente. Não, pelo contrário. Acho que o Brasil, quando teve a Olimpíada aqui, eu não sei os números, mas se bobear, eu lembro disso, que tinha menos ainda do que em outras Olimpíadas fora. Então, assim, não tem na base nossa essa cultura do esporte, né? Sim. E o automobilismo tem isso, só que é mais sacrificante porque os valores, né? Existe um equipamento ali, né? Não é só e, assim, o atleta. Que nem você falou de credibilidade, né? Porque eu penso assim, então o cara acha, trazer motor e vender é fácil. O duro é você deixar o mercado de peças abastecido, não faltar. Né? E assim, o carro-chefe é biela e pistão, porque todo mundo troca. Então isso daí é fácil também você ter, porque você sabe que vai vender. Mas existe uma série de peças que você tem que manter em estoque para poder atender, porque pensa assim, um cara compra um motor, vamos falar, 25 mil reais, depois falta uma pecinha porque não me dá lucro, eu tenho biela e pistão, porque isso eu sei que vende e palheta, mas eu preciso de uma pecinha às vezes de 100 reais, e eu não trago e deixo o cara na mão com equipamento sem andar, ou ele vai ter que fazer uma adaptação, fazer uma gambiarra, digamos assim, por causa de uma pecinha assim. Principalmente no shifter, que ainda a gente acaba tendo câmbio, tendo uma série de coisas que quase não quebram, mas tem horas que quebra e tem que ter a peça a pronta entrega para o cliente. Eu não acho certo o cara gastar uma soma de dinheiro tão alta e depois ele ficar parado, às vezes por causa de uma peça de 100 reais, 200 reais. Então, quer dizer, não é simples, né? E entra muito aventureiro achando que é muito fácil, não. Sim. A gente hoje tem mais de 600 itens em estoque, para você ter ideia, na empresa relacionada a esses motores. Que bacana, cara. Fico feliz pelo seu profissionalismo. Entre aspas, né? É uma parceria com pelo menos uma das pessoas, né? Mas já vi você fazer outras com o Alfredo também. Mas vamos dizer assim, com uma família que eu admiro muito, né? O Fernando veio aqui, a gente lembrou quando eu fui adolescente ali, e fui estagiário do Velho Tchê, né? Então, assim, nós somos privilegiados de conviver com eles ali, né, cara? E aprender tanta coisa ao lado deles. Porque se tem uma coisa, eles não se negam a ensinar, né, cara? Até pro concorrente, é muito legal isso neles. Quando eu andava, quem sempre cuidou do meu equipamento foi o Fernando. Sim. Né, então eu vou na oficina deles, cara, 30 anos, 35 anos, né? Eu conheci o Tchê, tinha muita... e ele sempre ensinava, você ia lá, quem gostava de ir lá era até duro de entender, porque ele falava com aquele espanhol, né, com sotaque baixinho. Mochou. Exato, então, mas artista. É um privilégio, a gente tem uma parceria muito longa, então eu sempre andei só com eles, para dizer a verdade, nunca mudei na minha de andar, e depois continuamos, e sempre
tem as brigas, às vezes, aquelas brigas boas, né? As discussões quentes de um italiano com um espanhol. Bem quente, inclusive. Mas a gente acho que tem uma coisa acima de tudo, que é a nossa amizade, que vale muito. Cara, então parabéns por estar no meio aí. Eu agradeço. Obrigado por ter vindo aqui, tá bom? Não, eu que agradeço a oportunidade. Aí, que você dê continuidade aí, essa credibilidade que você ganhou esse espaço aí, cara. E ganhou com um trabalho sério e árduo. Agora temos que trabalhar, não deixar a peteca cair. Tá joia, então. Lembrando a galera de casa que o Podcast é um oferecimento do Banco BRB e da MG Tires. E você, se não segue no nosso canal, já clica lá no sininho, lá, segue para ficar por dentro, tá bom? Dessas novidades e saber aí dessa parte estrutural, técnica, que é muito importante para você pai, para você piloto, para você que desfruta do automobilismo e do kartismo. Um abraço e a gente se vê, galera. Você conhece a unidade de potência TM? TM é o motor mais utilizado no kartismo mundial, líder na categoria KZ e nas categorias OK. Bora adquirir o seu? Ó, telefona nesse número abaixo aqui, ó, na JB Kart Parts, e diz que você assistiu aqui no Podcast.